Seja bem-vindo ao mundo marcial. Shuai Jiao é um estilo de combate chinês com mais de 4.000 anos de história. É especializado em contra-atacar socos e chutes, usando a defesa como ataque. É comumente usado para lutas de curto alcance para derrotar um oponente. Tem ênfase em interceptar, repelir e neutralizar ataques recebidos. Essas técnicas são um excelente complemento para as habilidades de sparring e podem ser facilmente incorporados a todos os estilos de luta. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. A palavra Shuai significa jogar no chão e Jiao significa lutar ou tropeçar com as pernas. O wrestling e o grappling é o núcleo das artes marciais chinesas de mãos nuas, remontando aos primórdios da civilização chinesa. Ela consistiu de várias formas e foi chamada por diferentes nomes ao longo dos séculos, com base na mudança dos tempos, no vasto cenário geográfico da China e na sociedade multiétnica. Desde os primeiros tempos, era uma habilidade básica de combate militar que complementava as técnicas de armas. As origens do Shuai Jiao são encontradas na luta entre o Imperador Amarelo, Huangdi, reinado 2697 a.C., e seu rival Xiyu, o inventor das armas. Disse que os seguidores de Xiyu usavam cocares de chifre de animal para dar cabeçadas em seus oponentes em combate corpo a corpo. Assim, um dos primeiros nomes para Shuai Jiao foi Juedi, ponta de chifre. Outro termo antigo, usado era o Bo, que era o termo para agarrar ou atacar, para descrever luta de mãos nuas, incluindo o wrestling. Aparentemente também foi usado como substantivo para descrever golpes de mãos vazias. Como referências históricas, o desenvolvimento do Shuai Jiao, já sob a dinastia Zhou, 1122-256 a.C., foi utilizado como método de formação dos anfitriões, papel que desempenharia ao longo de toda a sua história. Sob a dinastia Qin, 221-206 a.C., foi um espetáculo extremamente apreciado pela aristocracia. Em 1975, foi encontrado num túmulo na província de Hubei, um pente de madeira atribuído a esse período, com uma gravura representando 2 lutadores e um árbitro deste período. As primeiras competições Shuai Jiao ocorreram no início da era cristã. Estes tiveram um boom extraordinário no período Sui, 581 a 618 d.C., que durou mais de um mês na presença do imperador. Datando com precisão os afrescos desse período encontrados nas 492 cavernas de Mogal, na colina Mincha da província de Gansu, na China Central, na mesma foram encontrados muitas cenas relacionadas à prática do wrestling chinês. Durante a dinastia Tang, 618-906 d.C., os lutadores profissionais são os primeiros na corte imperial. Os mesmos imperadores, muitas vezes são apaixonadamente dedicados à prática de Shuai Jiao. O caso mais famoso é o do imperador Xuanzong da dinastia Tang, 936-946 d.C., que perdeu uma vila, em uma competição com o general Li Kunxian, o grande campeão da época. Como resultado de sua vitória, Kunxian Li também foi nomeado governador da prefeitura de Weizhou. Durante a dinastia Song, 960-1279 d.C., o Jiao Ji, Tratado da Luta, atribuído a um certo Jiao Luci, foi dedicado a Shuai Jiao, o tratado estabelecido de forma concisa, história, teoria e técnicas. É precisamente na época em que as mulheres chinesas começaram a prática do Shuai Jiao, que mostra a imensa popularidade desfrutada pela arte naquela época. Durante a dinastia Yuan, de 1271 a 1368 d.C., período de dominação mongol, o Shuai Jiao recebe influências do Bok, luta mongol. Também proibiu as artes que incluem técnicas de punho e chute, o que mais tarde se tornaria uma luta mais popular. Com a queda da dinastia Yuan em 1368, presenciando um ressurgimento dos estilos chineses de artes marciais da dinastia Ming, de 1368 a 1644 d.C., que viria a ser chamada de Idade de Ouro das Artes Marciais Chinesas. Muitos estilos seriam estruturados. Em 1638, Shen Yuan, um oficial da dinastia Ming especialista em Shuai Jiao e Shiná, técnicas de controle e deslocamento ósseo, foi enviado a Edo, Tóquio,
Em uma missão de protesto contra os contínuos ataques infligidos pela pirataria japonesa e chinesa, naquela época era um sério problema para o desenvolvimento do comércio e desafiando a própria soberania. Após a queda da dinastia Ming em 1644, e o advento da dinastia Qing, 1644 a 1912 de origem manchu, Shen Yuanyun, assediado pelo novo governo decide fixar residência no Japão. Ele ensina sua arte a 3 discípulos de origem samurai, um dos quais, chamado Fukun, fundou sua própria escola de Jujutsu japonês. Shen Yuanyun morreu em 1671, e está enterrado no templo Kinshuji, onde há uma estrela erguida em sua homenagem. Vale ainda acrescentar que Shirobi Akiyama, fundador da escola Yoshin-Ryu Jujutsu, foi um médico japonês que adquiriu seus conhecimentos na China. Essas influências chinesas na criação das artes marciais japonesas são um fato conhecido por muitos praticantes de artes marciais e historiadores, seguindo a poderosa influência do Reino do Meio naquele período. É sob a dinastia Qing, de 1644 a 1912 d.C., quando Shuai Jiao toma a forma hoje conhecida, introduzindo um novo regulamento estruturado em diferentes escolas. A mais famosa delas, a escola Shanpuin da Corte Imperial, contava com mais de 300 lutadores profissionais, os Buku, representantes das 8 bandeiras manchus, que representavam a guarda pessoal do imperador. Selecionado entre os melhores lutadores do Império, enfrentava regularmente equipes de todo o país, especialmente da Mongólia, cujos lutadores gozavam de uma reputação particular. O melhor lutador Buku recebia o título imperial, que envolvia privilégios e recompensas significativos. O principal objetivo do Shuai Jiao, independentemente das variações locais de estilo, como Pequim, Baoding, Tianjin ou Mongol, é jogar o oponente no chão por uma combinação de técnicas de apreensão, manobras de braço, torções e giros, e manobras de perna, rasteiras e quedas. Um esporte violento, era praticado em condições espartanas, sem tatame, e os lutadores praticavam o rolamento em posição fetal para diminuir o impacto ao bater no chão. Na turbulência que se seguiu à ascensão comunista ao poder na China e, finalmente, a divisão entre a República Popular da China e Taiwan em 1949, vários mestres de chineses emigraram para Taiwan. Entre eles estava os de Shuai Jiao, campeão Tung Seng, de 1908 a 1986. Chen e seus alunos foram fundamentais na popularização do sistema fora da Ásia. O Shuai Jiao é usado como um dos programas de treinamento da polícia de Taiwan. Foi popularizada no século XX como esporte, a forma moderna é um tipo de wrestling com jaqueta, embora os praticantes afirmem que o Shuai Jiao não depende de agarrar a jaqueta ou a roupa do oponente. A prioridade é agarrar o músculo e o osso através da roupa para controlar e derrubar o adversário. No entanto, o uso da jaqueta pesada, acolchoada e de manga curta do competidor, que envolve bem o tronco e é amarrada com um cinto de lona, adiciona variedade às técnicas usadas no controle e arremesso do oponente. O trabalho de pés rápido usando raspagens, pegadas internas e chutes nas pernas do oponente são combinados com o uso dos braços para controlar e atacar para criar uma ação bidirecional, fazendo arremessos eficazes. Tradicionalmente não há tatame na prática de Shuai Jiao. Depois que o oponente é jogado no chão, esforça-se para manter a posição de pé superior. Este é particularmente o caso contra um oponente maior, que por causa do maior peso corporal geralmente terá a vantagem de agarrar no chão. Em uma situação de autodefesa, após o oponente ser lançado, o praticante imediatamente aplica uma chave de articulação e executa golpes de mão ou chutes com o joelho ou pé em áreas vitais do oponente caído no chão. O treinamento moderno de Shuai Jiao utiliza exercícios individuais, trabalho com parceiros e exercícios empregando aparelhos. Equilíbrio, flexibilidade, força e consciência corporal são desenvolvidos através de movimentos como exercícios de mão e pé. Após atingir a proficiência em exercícios solo, o iniciante avança para trabalhar com um parceiro. Praticar com um parceiro permite adicionar poder e coordenação às técnicas. Exercícios contra socos, chutes e ataques de agarramento em alta velocidade são praticados para ajudar no treinamento do Shuai Jiao. Estilos famosos de Shuai Jiao. Estilo Pequim.
Esta é a essência da linhagem do estilo Manchukuo que era praticado pela Brigada da Guarda Imperial, Shanpuing. A principal característica é o uso das pernas para chutar e desequilibrar os oponentes, além do uso de chaves de braço. Estilo Mongol. Este estilo traça sua linhagem aos estilos de wrestling da Confederação Donghu, que incluía o povo Xianbei, Khitan e Mongol. Estilo Shanxi. Esta é a linhagem da dinastia Song. É praticado principalmente nos condados entre a cidade de Datong, no norte de Shanxi, e a capital da província, Taiyuan, no centro de Shanxi. A principal característica são as técnicas de captura de pernas, já que tradicionalmente os lutadores usam apenas calças justas na altura dos joelhos. Estilo Tianjin. Esta é a linhagem da dinastia Ming misturada com Manchukuo. A principal característica é o uso das pernas para chutar e desequilibrar, e o uso dos antebraços para bloquear e golpear. Estilo Ziliu Weibei. Este estilo traça a linhagem do Imperador Amarelo. Este estilo incorpora os estilos de Pequim, Tianjin e Baoding. Os lutadores usam uma jaqueta chamada Dalian. Estilo Baoding. Esta é a linhagem chamada Kuai Jiao ou luta rápida. A principal característica é a rápida aplicação da técnica. Outra característica é a adaptação de técnicas de Shaolin Quan. Este estilo foi o único que manteve toda a gama de técnicas de socos, chutes e técnicas de alavanca e finalização e como um sistema militar. O Shuai Jiao usa 4 elementos principais e são usados em combinação. As técnicas de golpes, chutes, arremessos e bloqueio e submissão devem se entrelaçar para tornar o praticante fluido em todas as distâncias do combate. Primeiramente, a filosofia do Shuai Jiao, como arte de defesa pessoal, é utilizar socos, chutes e chaves articulares além de jogar o adversário no chão. Todos os cenários de autodefesa envolverão golpes e agarres. Quando um oponente está atordoado, é muito mais fácil arremessá-lo. Graças ao trabalho de alguns professores chineses, o Shuai Jiao começa a fazer incursões no cenário das artes marciais no Ocidente. Suas técnicas podem ser incorporadas a todos os estilos marciais e combate, e está desfrutando de um aumento de popularidade no que se refere ao combate à mão nua. As técnicas são práticas, rápidas e eficazes. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.